Olá, turma, tudo bem? Vamos começar essa aula de filosofia. Bom, caso surja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre essas novas ideias de Kant, Immanuel Kant, né? Dentro do pensamento de Copérnico. Quais foram as mudanças que Kant fez nesse pensamento? Então, a ideia de hoje é nós conversarmos sobre o que é razão e qual a relação disso com a experiência para nós criarmos uma ideia final. Então, eu vou começar lendo o histórico dele aqui para vocês, que diz o seguinte. Immanuel Kant nasceu em 1724, em Königsberg, uma cidade da Prússia. Para quem não sabe, a Prússia era um território que acabou sendo uma parte da Alemanha, tá? De modesta família de artesãos. Depois de frequentar o severo colégio Fridericianum de inspiração pietista, em 1740 inscreveu-se na Universidade da cidade natal, onde frequentou cursos de ciência e filosofia, terminando o ciclo de estudos em 1747. De 1747 a 1754, foi preceptor. Em 1755, obteve a livre docência e entrou na Universidade de Königsberg, onde permaneceu até 1770, quando se tornou professor ordinário com a dissertação De Mundi Sensibilis Ataque Intelligilis, Forma et Principiis. Entre 1770 e 1781, dá-se o nome decisivo da formação de seu sistema. Em 1781, saiu a primeira edição da Crítica da Razão Pura, que é o que nós vamos conversar hoje, tá, pessoal? Fala sobre essa criticidade dele em relação à experiência e depois à formação da ideia. Continuando. Que foi seguida pela Prática da Razão Crítica, de 1788, e pela Crítica do Juízo, de 1790. Em 1794, foi intimado a não insistir sobre ideias por eles expressas em matéria de religião na obra Religião dos Limites da Simples Razão. Kant não retratou suas ideias, mas calou-se. No entanto, enquanto viam à luz outras obras importantes como Para a Paz Perpétua, 1795, e a Metafísica dos Costumes, 1797, seu criticismo transcendental era transformado radicalmente em sentido idealista e espiritualista por Fichte. Depois de certa oposição, Kant se fechou em hermético silêncio nos últimos anos, tornou-se quase cego e perdeu a memória e a lucidez e acabou morrendo em 1804. Então, esse histórico triste aí do Kant, até mesmo porque dentro das ideias dele, algumas coisas falavam muito contrário ao que a religião da época impunha, né? Então, ele acabou sendo alvejado por isso. Então, vamos lá. Ele propôs, pessoal, uma nova compreensão filosófica, no caso Kant, né, de uma síntese entre o empirismo e o racionalismo, inaugurando uma compreensão, presta atenção nisso, hein, criticista da filosofia, sobretudo em torno do problema do conhecimento. Por quê, pessoal? Para o Kant, a ideia de conhecer, do conhecimento, principalmente entre pessoas, entre seres, era uma coisa muito supérflua. Para ele, no caso para Kant, ele acreditava que essa ideia do conhecimento, de conhecer alguém, conhecer alguma coisa, dependia do que aquela pessoa, dependia do que aquele ser queria mostrar. Por exemplo, vocês conversando com uma nova pessoa. Se aquela pessoa se mostra uma pessoa alegre e vocês não conheciam, automaticamente vocês vão ter um conhecimento sobre ela, mesmo que raso, vão pensar que é uma pessoa feliz. Agora, quem convive todos os dias com essa pessoa e vê que essa pessoa não é feliz, tem alguns problemas, vai ter um conhecimento muito maior sobre. Ou seja, Kant foi o primeiro a questionar essa ideia do conhecimento de acordo com o que cada um se apresentava. Bom, dentro disso,
ele acabou criando uma síntese entre as tradições racionalistas, ou seja, do que era racional, e também do que era empirista. Ou seja, ele acaba criando esse debate sobre uma ideia que todos tinham em relação a esse conhecimento. Para ele, pessoal, o ser humano produz o conhecimento, agora entendido como resultado captado do exterior sobre a organização das estruturas internas do sujeito. Ou seja, para Kant, pessoal, o conhecimento só seria oportuno a partir do momento que você, ou eu, ou qualquer outra pessoa, nós tenhamos uma junção dentro do que nós conhecemos com a relação do que está sendo mostrado para nós. Como assim? Por exemplo, esse é um exemplo, tá, gente? Eu sei que matar é errado. Então eu vejo alguém matando outra pessoa, eu sei que aquilo está errado. O meu conhecimento interno sabe que aquilo está errado. Mas uma criança, aonde ela vive, ela vê aquilo acontecer todo dia, para ela aquilo passa a ser uma coisa normal. Então a criança, quando adulta, ela pode começar a praticar esses atos também. Ou seja, essas estruturas internas do sujeito vai depender muito do que a pessoa vê em casa, vai depender muito do que a pessoa conversa com seus pais, vai depender muito do que a pessoa convive no seu dia a dia. Vocês são exemplos disso. As crianças que têm um contato maior com o pai ou com a mãe, ou mesmo que não tenham um contato com um dos dois, tem um contato com a avó, com o tio, e que tem um debate, tem um diálogo em casa legal, vocês podem perceber entre vocês mesmos que esses alunos são alunos mais questionadores, são alunos que têm uma ideia mais formada, não são crianças ou já alguns adolescentes que vão na ideia dos outros sem saber se aquilo está certo. Ou seja, essa ideia desse questionamento, desses conhecimentos internos, vai também da convivência, vai também do que acontece na vida daquela criança, daquele adolescente. Continuando. Então, a grande missão proposta por Kant foi a seguinte: ressaltar dois aspectos essenciais para a construção do conhecimento: a razão e a experiência, que foi o que eu acabei de falar com vocês. Como assim a razão e a experiência, pessoal? Eu acabei de explicar. Nós só vamos ter razão sobre alguma coisa quando nós tivermos uma ideia formada. E essa ideia formada, ela só vai acontecer quando nós tivermos essa experiência. Quer ver? Olha só. Preste atenção nesse quadrinho rosa aqui que eu vou ler para vocês. Ó. Não se pode duvidar de que todos os nossos conhecimentos começam com a experiência. O que é essa experiência, pessoal? É conhecer, por exemplo, eu tenho um conhecimento de que a minha garrafa ela está pesada. Por quê? Porque eu estou tendo a experiência de pegá-la na mão. Então, continuando. Porque com efeito, como haveria de exercitar-se a faculdade e de se conhecer, se não fosse pelos objetos que, excitando os nossos sentidos, de uma parte, produzem por si mesmos representações e, de outra parte, impulsionam a nossa inteligência a compará-los entre si, a reuni-los ou separá-los, e, desse modo, a elaboração da matéria informe das impressões sensíveis, para que esse conhecimento das coisas que se denominam experiência. Nesse caso, está sendo feita uma pergunta, tá, pessoal? No tempo, pois nenhum conhecimento precede, a experiência. Presta bem atenção nisso. Nenhum conhecimento precede a experiência. Ou seja, primeiro nós temos que ter experiência, ter o contato com aquilo, para depois criarmos um conhecimento. Tanto é, pessoal, que quando nós temos uma ideia antes de conhecer aquele determinado assunto, aquela determinada pessoa, nós criamos um pré-conceito, ou seja, um conceito antes de conhecê-lo, né? Então, continuando. Todos começam por ela, mas se é verdade que os conhecimentos derivam da experiência,
Alguns há, no entanto, que não têm sua origem exclusiva, pois poderemos admitir que o nosso conhecimento empírico seja um composto daquilo que recebemos das impressões e daquilo que nossa faculdade cognitiva, desculpa aí, eu acabei embolando, lhe adiciona, estimulada somente pelas impressões dos sentidos. Aditamento que propriamente não distinguimos, senão mediante uma longa prática que nos habilite a separar esses dois elementos. É uma linguagem no finalzinho um pouco mais complexa, mas que diz exatamente o que eu falei para vocês, que essas ideias de concepção, que você pode falar sobre alguma coisa, só é possível a partir da experiência. Primeiro você tem que ter experiência para falar se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Continuando. Os fenômenos, para Kant, não só representam a base para a construção do conhecimento, mas também o seu limite. Não sendo possível, então, pessoal, estabelecer um conhecimento além dos fenômenos. O que é isso? Ele quer dizer que não é possível, preste bem atenção nisso, hein? Não é possível conhecer a essência absoluta das coisas. Ele afirma, Kant afirma, mas apenas aquilo que ela mostra. Foi o que eu falei em relação às pessoas. Às vezes, a gente só conhece aquilo que a pessoa quer mostrar. Tá certo? Preste atenção nisso daqui, ó. Vou ler para vocês. Uma vez diante dos fenômenos, as informações serão dadas e posteriormente pensadas por estruturas internas do próprio sujeito. Ou seja, em cada indivíduo existem estruturas mentais inatas que permitem processar de maneira complexa todas as informações da realidade e transformá-la em conhecimento. Em um primeiro momento, a sensibilidade capta todas as informações e estabelece uma organização prévia, mas ainda com um nível de complexidade menor. A partir das estruturas básicas, o tempo e o espaço, tais estruturas permitem ao homem desenvolver uma ampla compreensão da dinâmica dos fenômenos de sua mente. Certo? Eu sei que a gente acaba falando um pouco mais, né, pessoal? Mas caso surja alguma dúvida, eu vou estar no chat da Senec para poder atender a vocês. Eu vou parar por aqui e caso vocês queiram perguntar alguma coisa, estarei à disposição. Ok? Um abraço a todos, fiquem